Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, hoje, a gente vai conhecer aí um tal de heredograma. Ele tem um pouquinho a ver, aliás, tem muito a ver com a aula anterior que a gente falou sobre a primeira lei de Mendel, conhecer um pouquinho ali o que o Mendel falou sobre a herança das características. Então é muito importante a sua participação nessa aula, que você interaja aí com o seu professor para ele trazer as suas interações até nós. E quando a gente fala de interação, a gente sempre fala de uma pessoa muito especial. E hoje a gente tem aqui para interagir com vocês a nossa especialíssima professora Elaine. Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Como o Ed disse, estarei aqui hoje com vocês na aula, que eu sei que será ótima, e espero que tenhamos aí uma semana excelente, ok? Vamos lá, Ed? Oba, isso aí, obrigado, professora. Então, assim, vamos ver o objetivo da aula aí. Tá aí, analisar a transmissão das características hereditárias por meio de um heredograma. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer nesta aula? Está aí, utilizar o material Aprender Sempre, refletir, resolver atividades e interagir aqui com a professora Elaine e comigo. Tá bom? Bom, para você acompanhar esta aula, então é bom que você tenha em mãos aí o material Aprender Sempre. O que nós vamos trabalhar hoje está aí na página 137, 138, 139 e 140. E também é bom você identificar a sua aula lá em seu caderno, coloca a data, título. As dúvidas que você não conseguir tirar com a gente aqui, sempre tem o seu professor muito gabaritado lá na escola, que vai poder tirar suas dúvidas com certeza. Tá bom? Muito bem. Então a gente já vai começar, Primeiro, para dar aquele start aí, eu quero saber se você já conhece um heredograma, se você já teve essa curiosidade de mexer aí no seu material, entendeu o que é, pelo menos com as suas palavras, tá? Não precisa ficar preocupado com isso, não, que a gente está todo mundo aqui aprendendo, então com as suas palavras, fala para a gente aí se você conhece e se você sabe o que é um heredograma. Eu vou deixar aí 2 minutinhos para você responder então, tá bom? Vamos lá, então. O pessoal da escola Professora Maria das Dores, lá de Santa Rita do Oeste. São esquemas usados para analisar o padrão de herança de uma característica particular em uma família. O aluno Danilo que disse. Aí temos aqui a aluna Maria Isabem e o Estevão, da PEI Maria Cecília, lá de Atibaia. É uma árvore genealógica. Deixa eu ver aqui, o aluno Cláudio, da José Marciliano, também diz que é uma árvore genealógica. O pessoal lá de Cotia, do Zacarias Antônio da Silva, disseram,
Representação gráfica familiar. Foi a aluna Laura que respondeu. Olha, Mas, pode mandar aí. vamos lá. O Denilson, aluno Denilson, lá de registro, disse que é descrever um histórico familiar. O Guilherme da Promarta. Seria um tipo de uma árvore genealógica da Pei Aires de Moura. Muito bem. Então é isso aí. Então antes de eu falar para vocês o que é, eu quero falar para vocês aqui o seguinte, que antes de eu falar para vocês o que é, tá? Eu quero falar que eu trouxe aquela nossa plantinha. Lembra lá da primeira aula que a gente começou a falar sobre reprodução assexuada e reprodução sexuada? Olha só como é que ela tá bonitona, ó. Vai aparecer aí para vocês provavelmente. Tá bom? Vou pegar outra aqui, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí. Vocês estão conseguindo ver aí? São os nossos clones. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer um clone? Então, tá aqui o nosso clone. Muito bem, então vamos responder o que é o tal do heredograma. Tá? Então o heredograma, ele vai ser realmente, ele pode ser considerado uma árvore genealógica. Normalmente ele vai ser feito para aconselhamento genético, quando a pessoa já tem histórico de algum problema genético na família, tal. E aí ele pode fazer, né, esse estudo da família para ver qual é a probabilidade de nascer alguma criança com aquele problema, etc. e tal. Bom, eu vou pegar mais ou menos a mesma ideia que a gente teve lá quando a gente estudou o Darwin, que a gente estudou o Mendel com as ervilhas. Só que eu vou trocar a ervilha por cor do olho. Tá? Então a gente vai imaginar famílias que tenham o olho preto e que tenham o olho azul. E aí a gente vai entender como que isso aparece na genética, e aí a gente vai tentar descobrir aí qual é a probabilidade do filho ter olho azul ou olho preto. Mas antes disso, a gente precisa entender, né, que o heredograma ele tem alguns símbolos ali. Tá? Então eu vou passar para vocês aí alguns destes símbolos. Então, ó, os primeiros aí que a gente deve aprender estão aí, ó, aparecendo para vocês. Então, quando aparece um quadradinho no heredograma, quer dizer que é do sexo masculino. Quando aparece uma bolinha, quer dizer que é do sexo feminino. E quando aparece esse losango aí, quer dizer que é sexo indefinido. Como assim? A pessoa não tem sexo? Não, quer dizer que dentro da árvore é uma pessoa que não se sabe. Se sabe que existe aquela pessoa, mas não sabe nem se era homem ou mulher. Tá? Só sabe que tinha um parente ali. Tá bom? Então, quando eu não sei qual é o sexo, eu coloco o losango. Tá? Muito bem. Bom, quando é um casal, você vê que tem uma reta aí ligando, né, um ao outro, né, o homem e a mulher, mais ou menos no meio da figura ali. Já quando é um filho, vai vir de cima para baixo. Então aí no caso está representando um casal com um filho. Tá bom? Vou passar outro aí. Esse aí também é um casal, só que agora com 3 filhos. Vocês estão vendo que os irmãos, eles são ligados por cima e não ao lado, como é no caso do casal. Então, isso são as coisas que a gente tem que se atentar quando a gente está vendo um heredograma. Senão a gente acaba fazendo confusão, não sabe quem é filho, quem é irmão. Né? Então, se está um do lado do outro ligado por cima, é irmão. Se está ligado assim, lado a lado, é o casal. Tá bom? Passar mais um aí. Quando o indivíduo tem a característica que eu estou estudando, então o quadradinho vai estar preenchido. Tá vendo aí? Ó? Eu tenho o quadradinho ou a bolinha, eles estão preenchidos porque eles têm a característica estudada. Tá bom? Ou tem o fenótipo, né? Aquilo que aparece. Tá bom? Lembra que a gente viu na aula passada. Genótipo, quando a gente fala de azão, 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 azinho, a gente está falando de fenótipo. Quando a gente fala do que aparece, a gente está falando de genótipo. Perdão, ao contrário. Quando a gente está falando de azão, azão, azinho, azinho, a gente está falando de genótipo. Quando a gente está falando do que aparece, a gente está falando de fenótipo. Tá bom? Muito bem. Aí, ó, é uma representação de um casamento consanguíneo, tá vendo? Vai ter 2 retas aí, ó. Por quê? Hoje é menos comum, né? Ainda acontece casamento entre primos, etc e tal. Mas em épocas passadas, aí que tinha essa questão de família ligada a poder, acontecia até casamento entre irmãos, né? Sobrinho com tia, etc e tal. Então, casamentos consanguíneos, aí vai ter essa ligação dupla aí, tá bom? Deve ter um porquê disso, né? Talvez o risco de você
herdar aquela característica que você não deseja, seja maior neste caso. Mas aí eu vou deixar para vocês discutirem. Olha só este outro símbolo aí. Este outro símbolo é quando um casal vai ter gêmeos fraternos. Professor, o que é gêmeo fraterno? É aquele que não é idêntico. Quer dizer que a mamãe ovulou 2 óvulos e os 2 óvulos fecundaram. No caso aí é até um menino e uma menina. Quando são fraternos, podem ser inclusive de sexo diferente. Né? É diferente de quando é o gêmeo idêntico ou univitelino, que aí é um único óvulo que foi fecundado e na hora da primeira divisão celular ele se separou. Então são 2 clones mesmo, eles vão ter o mesmo material genético, tudo igualzinho. Tá? E aí é este o símbolo que aparece quando o gêmeo é idêntico. Tá? Então só são alguns símbolos aí para a gente começar a entender. Pois bem, então vamos analisar este heredograma aí, olha que bonitão. Eu vou até usar aqui a lousa para explicar para vocês. Vamos lá. Muito bem, deixa eu colocar um negocinho aqui. Olha só, o que esse esquema está representando? Este aqui é o papai, esta aqui é a mamãe. Este aqui é o papai, esta aqui é a mamãe. Bom, que característica que esses aqui estão representando? Eles têm olho azul, por isso que eles estão preenchidos. Aí já dá para eu saber que sempre que tiver azinho, azinho, o olho vai ser azul. E por que eu uso a letra A? Porque é a letra da característica recessiva. Lembra que na outra aula eu estava usando o V de verde, né? Porque era da ervilha. Tá? Então, o azinho, azinho vai representar o olho azul, que é o recessivo. E o azão, azão vai representar o olho preto, que é o dominante. Tá bom? Bom, ó, este casal teve aqui 2 filhos homens e uma filha mulher. Todos eles vão ter o olho preto. E este casal teve 2 filhos homens e uma filha mulher. E todos eles têm o olho azul. Porém, ó, eles se encontraram um belo dia, se casaram, não se conhecia essa família, mas um dia se casaram, tal. E aí, eles tiveram um filho, homem. Tá? Bom, você tem que lembrar o seguinte, que esse cara aqui, ele é azão, azão, mas um A ele herdou do pai, o outro A ele herdou da mãe. Tá? Isso é uma regra, tá bom? Independente de qual A que é o gameta que ele gerou, né? Então sempre um vai vir do pai e outro vai vir da mãe, tá bom? Isso serve para tudo que está aqui. E aí eu quero saber, qual será o genótipo que vai aparecer aqui? Lembrando dessa regra, que sempre um gameta vem do pai, o outro vem da mãe. E aí eu vou deixar só um minutinho para você responder para mim. Vamos lá, então. Os alunos da escola Lázaro Duarte Limeira, nono A, B e C, disseram que vai ser azão, azinho. Olha. Aluna Giovana disse que é azão, azinho. O Júnior, da Progislene, disse que é... Deixa eu ver aqui. Não, desculpa. O Matheus, da escola Veiga Júnior, lá de Guape. Azão, azinho. Pro Paulo, azão, azinho, 100%. Todos seguiram assim, de azão, azinho. Muito bem, então é isso. Vamos lembrar que a gente falou na aula anterior, quando é azão, azão, a gente fala que é homozigoto dominante. Homo quer dizer igual,
Tá? E zigoto vem lá da célula que foi fecundada, lá do óvulo que foi fecundado. Então, homozigoto dominante, azão. Quando é azinho, a gente fala que é homozigoto recessivo. E quando é azão, que a maioria aí foi muito bem, acertou, aí a gente fala que é hétero quer dizer diferente, heterozigoto. Tá aí, ó. Então, o resultado aí, muito bem. Então, aí o 311, aí, este menino nascerá com o olho de cor escura. O pessoal está brigando comigo aqui, falando que o olho é castanho, não é preto. Gente, nós não vamos entrar nesse detalhe ainda de multialelia e tal. Isso aí a gente vai deixar para um futuro. Eu coloquei como exemplo aqui que o olho seria preto, tá bom? Muito bem. O detalhe aqui é que você tem que entender que se esse cara aqui, ele é azinho, bom, melhor eu saber se você entendeu. Já falei que o genótipo, vocês falaram, é heterozigoto, azinho. E o fenótipo? Ou seja, qual será a cor, de acordo com o exemplo que eu dei, qual será a cor do olho? Por quê? Também 1 minutinho dá para responder. Vamos lá. Os alunos da escola Zita colocaram preto, pois ele é considerado dominante. Isso. Cor de olho preto, azão, dominante. Deixa eu ver Isso aqui. aí. Ó, a Maria colocou assim, aluna Maria. O fenótipo é preto, lá da escola Francisco Duarte. Todos colocaram preto, viu? E colocaram que o azão é dominante. Vocês viram que é igualzinho que a gente viu o problema lá da ervilha, do Mendel? Né? O que aconteceu com a primeira geração? Ele tinha Vzão e Vzinho. Aí todas foram amarelas. Então, neste caso daquele casal lá, ó, no caso deste casal aqui, todos os filhos serão azinho. E sempre terão um olho de cor escura. Por quê? Desde que tenha um A maiúsculo, a cor é dominante porque é ela que vai prevalecer, do azão. Por isso que ele é chamado dominante. Para aparecer o recessivo, ele tem que estar em dupla. Ou seja, só quando for azinho, que vai aparecer o recessivo, que no caso é o olho azul. É isso que explica, às vezes, o fato lá de você ter um vovô, vovó com olho azul, aí lá na segunda, terceira geração que vai aparecer o olho azul de novo. Tá? E às vezes a pessoa nem sabe que tinha olho azul na família. Né? Aí, às vezes, pelo heredograma, dá para você saber a probabilidade disso acontecer. Então, agora vamos ver uma outra situação. Agora é o seguinte, a vida prosseguiu, né? Ó, algum desses daqui pode ser, inclusive, daquela família lá, né? Porque é azinho. Então, olha quantos aí heterozigotos eu tenho. E aí, olha aqui as gerações, né? Como é que ficaram. Né? A gente tem um sorteio da natureza aí, bem legal. E aí eu quero saber o seguinte, como que vai ser essa 311 aí, essa menina, né? Porque agora é uma menina, ó, é redondinho, tá vendo? O outro era quadrado, era um menino. Então agora é uma menina, redondinha aí. Agora eu quero saber como que vai ser. Ela vai ser azão, vai ser azinho ou vai ser azinho? Em outras palavras, ela vai ser homozigoto dominante, ela vai ser homozigoto recessivo ou ela vai ser heterozigoto. Vou dar aí 3 minutinhos para você pensar.
Vamos lá, então. Aluno Luiz Carlos e Yasmin, da Procátia, disseram azão, azinho. Depois aqui, os alunos da Margarida disseram, o aluno, né? Ele falou azão, azão ou azão, azinho. O pessoal da Peicoque disseram, a aluna Juliana disse, né? Azão, azinho ou azão, azão. O aluno Wendel, lá de Piedade, colocou azinho, azão, 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 azinho, azinho. Muito bem. Então, olha aí, gente, a ideia era essa mesmo, né? Fazer essa pegadinha aí para vocês entenderem, gente, que isso é probabilidade. Numa situação como essa aqui, o Mendel, né, ele conseguiu dizer que ia nascer 3 amarelas e uma verde. Por que que ele conseguiu dizer? Porque ele estava trabalhando com ervilhas e ele estava cruzando todas possíveis. No nosso caso aqui, os seres humanos eles têm menos filhos, né? Então o que vai acontecer? Isso aqui vai ser um sorteio da natureza. Ó, a gente tem que lembrar que aqui é óvulo e aqui é espermatozoide, certo? Aqui é o espermatozoide. Então, se esse espermatozoide encontrar com esse óvulo, vai dar azão, azão. Se esse espermatozoide encontrar com esse óvulo, vai dar azão, azinho. Se esse espermatozoide encontrar com esse óvulo, vai dar azão, azinho. E se esse espermatozoide encontrar com esse óvulo, vai dar azinho, azinho. Então, se eu pensar na cor do olho, ó, eu tenho 75% de chance, né? Eu tenho 75% de chance de nascer com o olho escuro. Opa, deixa eu ver aqui se eu consigo riscar. E 25% de chance de nascer com o olho claro. Tá? Isso se eu pensar no fenótipo. Se eu pensar no genótipo, eu vou ter 25% de chance de ser homozigoto dominante, 25% de chance de ser homozigoto recessivo e 50% de chance de ser heterozigoto. Bom, só para fechar, Mendel explicou isso aí dessa forma. Ó. Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, que se segregam, ou seja, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para cada característica de seus descendentes. Tá bom? Então essa aí é a primeira lei do Mendel. Tá? E o que nós vimos nessa aula? O que é um heredograma e a utilização desse heredograma. Eu espero que tenha começado aí uma discussão legal na sua escola e a professora Elaine vai dar o último recadinho aí. Obrigada a todos pela participação, avaliem a nossa aula e até mais. Beijos.